Muito boa noite! Bom, começando aqui mais um episódio do Podbar, né? O podcast mais estourado do estado. Já já um dos mais estourados do Brasil. Tô profetizando. Eu gosto de profetizar, Marcos, entendeu? Plantar grandes pensamentos na minha vida e principalmente na vida dos meus amigos. Geralmente eu acerto quase todos. Eu só não acerto, cara, algumas coisas sobre as trajetórias profissionais dos meus amigos, porque eu tenho medo de enriquecer demais e ele errar pelo ego. Mas geralmente eu cravo, entendeu? Principalmente a compra de casas aí, eu tenho acertado muito. Não querendo me prolongar muito, porque eu vou apresentar o nosso convidado, mas sempre há aqui esse, esse momento de conversa com vocês. Eu converso pouco, né? O pessoal reclama que eu converso pouco. Mas por quê? Porque me doutrinaram a não cortar o convidado. Então, se caso acontecer isso, viu, Marcos? Fique à vontade para me mandar calar, tá bom? É um pouco deselegante, mas eu vou me colocar no meu lugar. Bom, minha filha nasceu também, aí eu acho que todos já sabem, né? Então tô muito empolgadão, tô inchado, ganhei alguns presentes também do meu convidado aqui. Se eu não vou deixar ele falar, vou sim, mas primeiro, né, cara, vou ter outra oportunidade, porque eu sei que ele fala pra caramba. Então, quando eu me calar aqui, acabou-se, filho. Acabou, tá? Então, ó, pra Maria Clara, tá aqui meu presente. Ele deu dois presentes. Eu gosto de amigos assim, mas por um lado, eu já sei que quando eu for dar presente pra ele, ele já não vai aceitar Dobrado. menos que isso aqui, né? Então, já tenho uma dívida aí, mas farei questão de pagá-la, porque ele também foi bem generoso com os seus presentes. E dando presente pra minha filha, a mesma coisa, dá pra família inteira. Nós estamos aqui com o Mark. É isso mesmo? Isso mesmo. Mark, Mark Anderson. Mark Anderson. Ele é um mega especialista em dívidas rurais. Mas antes da gente começar a nos aprofundar nesse assunto, a gente vai conhecer um pouquinho dele, da trajetória de vida, aonde ele nasceu, como foi a infância e a adolescência e o que ele fez para estar sentado em uma das cadeiras mais privilegiadas do estado. Seja bem-vindo, meu amigo. A casa é sua e o palco também. Obrigado, César. Eu agradeço o convite, agradeço assim, tendo a oportunidade diferenciada de conhecer Balsas, como não conhecia, Veio conhecia de como um ouvir artista, hein? falar, né? Vim, assim, por um convite especial. É uma região aqui tá diferenciada. Matopiba já se despontou demais, né? Região do agro e Balsas não diferente, está no topo dessa lista. Assim, eu vim passando por Riachão aqui no Maranhão. Quando eu passei de Riachão que comecei a ver aos lados direito e esquerdo, eu já vi uma realidade diferente. E isso é muito bacana. Sobre a questão da minha história, como a maioria de nossa brasileiro do interior, principalmente, eu sou nascido em Guaraí, Tocantins. Minha família bem humilde. A gente de lá, meu pai sempre teve sonho de ser fazendeiro. Meu pai, a família dele é de Goiás e a gente sempre procurou, desde pequeno, tem em mente, eu sou o mais velho de 3 filhos, procurou seguir os caminhos, seguindo ele nesse sonho dele de ser fazendeiro. O ruim é porque esse sonho dele se foi cortado muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade e, como eu falei, eu sou o mais velho de 3 filhos. Meu pai tinha 33 anos na época. A gente morava em Xinguara, no Pará, na roça. Na roça, de fato, roça mesmo, de Uhum, capinar, na enxada. uhum. Ele Ah, é faleceu, engraçado que olhando assim pro teu né? perfil, não consigo te imaginar com enxada na mão, Mas velho. isso tinha 11 anos de idade, né? Sim, claro. Tanto é que a época que ele faleceu, tinha pouco mais de 60 dias que eu tinha ido, eu e meu irmão do meio, né? Somos dois mais velhos e a caçula. Tínhamos ido para Goiânia para morar com minha avó para estudar, exatamente porque ele sempre dizia: vai estudar, eu tô aqui na roça, mas vocês têm que ter o que eu não tive.
né? Então a gente foi para Goiânia para poder estudar. Tinha 60 dias que a gente estava lá e ele faleceu. Foi assassinado. Graças a Deus, minha mãe conheceu uma outra pessoa muito trabalhadora. Eu o tenho como pai, até porque ele casou com minha mãe e eu tinha 16, 17 anos. Você imagina, 5, 6 anos. Segurou a bronca também, né? Demais, demais. Então, assim, eu tenho como pai, na região que a gente mora, todo mundo o conhece como meu pai. Eu o chamo de pai. Então, muitas pessoas nem sabem da minha história, do meu pai verdadeiro, de sangue, que faleceu quando eu tinha 11 anos. Mas, enfim. E eu comecei a rodar, depois que meu pai faleceu. Morei no Pará, aí viemos pro Tocantins, voltamos pro Tocantins, né? Como eu falei, eu nasci no Tocantins. Fui morar com os tios, uma tia em Palmas. Com 17 anos, minha mãe já mudou para Guaraí de novo, casada, e chamou pra gente morar lá. E aí, em Guaraí, 17 anos de idade, aí eu sempre fui de estudar bastante, sempre me dediquei. Arrumei um serviço de empacotador de supermercado, aí depois cobrador, era um ótimo cobrador. Numa ótica, no supermercado era empacotador, e aí fui para uma ótica como cobrador. Aí trabalhei, eu acho que uns 6 meses. Aí fiz a inscrição no primeiro concurso que eu passei, com 17 anos, de recenseador do IBGE. O pessoal que fica contando nas casas. Aquilo ali é real, bate mesmo, crava. De fato. Mas... Não, eles têm uma data base. Tipo assim, a referência é 30 de junho. Então você vai na casa 1º de agosto, você fala dia 30 de junho, você estava morando aqui ou estava em tal lugar. Então enfim, é preciso. É bem, assim, bem mais preciso do que se imagina. Pelo menos era a época, não sei hoje. Isso no ano 2000. Então eu passei concurso com 17 anos, não podia tomar posse com 18, Deus sempre no caminho à frente. Eu fiz 18 anos dia 6 de julho e fui contratado dia 8 de julho. 2 dias depois que eu fiz 18 anos, que o concurso para tomar posse. Ele tava te esperando já. Então assim, Deus sempre teve no meu caminho. Uma coisa que eu sempre tive, e isso ao longo da minha vida foi provado, a gente tem o costume de falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não concordo com essa frase. Eu mudei essa frase no meu consciente depois de algumas coisas que aconteceram. Deve ser subjetivo, porque pra mim também foi diferente. Isso. Eu digo, depois das coisas que aconteceram na minha vida, eu digo assim, Deus escreve certo por linhas certas. Mas certas linhas são que tortas. são erradas. Isso. O caminho dele é o correto. E aí, passei no concurso, era temporário, recenseador. Aí saí, eu acho que fiquei uns 45 dias sem trabalhar, fiz o concurso dos Correios e fui contratado para trabalhar em Araguaína. E aí fui para Araguaína, passei no vestibular da Federal Tocantins para matemática. Eu acho que no último ano, fiz o concurso do Banco da Amazônia, BASA, né? Aí passei no concurso e mudei de rua. Os Correios eram numa rua e o Banco da Amazônia na outra. Mas quando eu comentei essa questão de que eu disse que Deus escreve certo por linhas certas, a gente que pensa torto, eu fiquei, na época que eu passei nos concursos dos Correios para ir para o Banco da Amazônia, eu fiquei muito triste por uma situação que aconteceu comigo. Eu já trabalhava, já era concursado e fazia faculdade de matemática na Federal Tocantins, na mesma cidade, em Araguaína. E me convocaram para tomar posse em Colinas, que ficava a 130 quilômetros de Araguaína. Então eu deveria, em tese, se eu aceitasse, sair dos Correios, ficar fazendo faculdade em Araguaína e todos os dias indo e voltando de ônibus. Translado, para trabalhar em Colinas. Dá porque 260 quilômetros? Não, e era à noite, faculdade, então eu ia voltar de madrugada. Então, assim, muita gente passa por isso, né? Mas eu coloquei nas mãos de Deus. E aí fui lá na sede, desisti da vaga, só que na época tinham 2 colocações. Era uma colocação micro-regional, que você passava para tipo 15 cidades do município, e a nacional. E eu, por coincidência, passei em segundo lugar no concurso nas 2 colocações. Sério, cara? Passei em segundo nas 2 colocações. E aí me CDF convocaram. Eu falei, assim, conhecimento é algo que nunca te tiram. Só Deus. Meu pai fala que é o luxo do pobre. Meu filho, estude, porque é a única coisa que ninguém vai te tirar da vida. É isso mesmo. É um patrimônio que ninguém nunca te tira. Nem teu patrão. Se ele te colocar pra fazer um curso, se ele te despedir, ele não tira o conhecimento. Ele vai embora. O capital intelectual vai embora junto. Isso mesmo. Enfim, aí concluindo o raciocínio, eu fui lá tomar posse, entre aspas, desisti da vaga, e aí a moça pegou, falando pra mim, olha, você vai desistir aqui, tem vários querendo entrar, você é mais concursado, vários querendo entrar no seu lugar. Você vai desistir mesmo? Então desiste aqui logo, tem vários querendo. E aí ela falou, não, eu vou no banheiro enquanto você pensa. Aí ela levantou, tinha um outro funcionário do banco atrás de mim. Isso era na superintendência.
Eu lembro até hoje. Esse empregado ele aposentou há alguns anos já. Ele disse o seguinte: Mark, não é isso? Eu vi a fulana chamando seu nome. Eu falei, é. Ele falou, Mark, eu vi você comentando com ela que era concursada e tal. Eu falei, sou, mas eu tô querendo tomar posse, o salário é melhor, condição de trabalho, trabalhava 6 horas e 15 minutos por dia, segunda a sexta, né? Condição de trabalho, tudo melhor, vale alimentação, possibilidade de carreiramento. Um monte de vantagens competitivas. Né? Comparado com os Correios na época. Aí eu peguei, fiquei assim, ele falou, olha, o gerente da cidade que você trabalhava na época, que era Araguaína, ele pediu 4 vagas. Você passou em segundo. Então, mesmo que a diretoria do banco aprove só 2, você ainda tem uma grande chance de ser chamado para Araguaína. Você desiste de Colinas e pode ir para Araguaína. Ele falou, e você é empregado? Tem muita gente que está querendo vaga de concurso e é desempregado. Você está empregado. Você só está procurando melhora. Eu falei, tá bom. Aí isso tocou em mim. Aí eu falei, não, eu vou desistir mesmo. Desisti com ela. Aí assinei o papel da desistência da vaga, com medo de não ser chamado. Voltei para casa, conversei. Na época já era casado. Conversei com minha esposa, eu falei com ela. Eu falei, olha, fiz isso de coração partido. Aí ela falou, deixa, coloca na mão de Deus. Foi 45 dias depois, me chamaram. 45 dias, cara. Araguaína. 40, mas nesse meio termo, esses 45 dias tu trabalhou. Mas é assim, eu sempre fui muito dedicado. Outra frase que eu levo muito na vida, assim, faça o melhor onde você estiver. Se você é um gari, seja o melhor gari que você pode ser. Se você é o presidente da república, seja o melhor presidente da república. Não é porque o gari vale menos ou é menos do que o... Não, é independente da profissão que você trabalhar, você sempre tem que querer ser o melhor. E não é competitividade contra o outro, é melhor contra você mesmo. Porque você é seu próprio inimigo. É você que sempre vai ser melhor ou pior. Não os outros que vão fazer você ser melhor ou pior. Enfim... Aí entrei, encarreirei no banco, trabalhei por 17 anos e dentro do banco foi aí que surgiu minha oportunidade. Eu passei no vestibular de Direito, no último período de Matemática, fiz o vestibular de Direito na Católica, em Araguaína. A empresa, o banco que eu trabalhava, pagou a bolsa para mim de 80% da faculdade. E aí eu comecei a encarreirar na empresa, passei como supervisor encarregado da carteira de negociação de dívidas rurais. Sério? Foi aí onde começou tudo. Começou. Aí eu tava cursando Direito e trabalhando... Já atuando na área, né? E aí eu conhecia a parte interna, normativa interna do banco, comecei a fazer cursos. Na época proporcionaram um curso que foi ministrado por um analista do Banco Central, então eu comecei, assim, ter um conhecimento diferenciado. Aí passei, depois de, eu acho, uns 5 anos que eu estava no banco, passei no processo seletivo para gerente geral. Aí comecei a rodar. E aí eu tinha terminado o curso de Direito. Aí eu já estava assim, encaixadíssimo. Tava a coisa muito bem encaixada. Aí agora em 2021, 22, saí do banco, montei meu escritório. Não é... Muita gente pensa que é um escritório de advocacia. Não é. Meu escritório é uma consultoria financeira especializada na área de direito para negociação, reestruturação de dívidas, acordos judiciais e extrajudiciais. Por que eu falo? Você não é advogado, mas faz acordo judicial. É porque eu faço cálculos, negocio direto, porque eu tenho habilitação para negociar direto com determinadas áreas técnicas dos bancos para negociar a dívida. E aí eu faço a parte de interpretação jurídica. Inclusive agora recentemente, por questão de uma consultoria, na época que eu saí da empresa, do banco, para montar meu escritório, contratei uma consultoria, ela me recomendou, falou, olha, no momento não é o viés seu montar um escritório de advocacia, que você vai ser um advogado novo, mesmo que você tenha uma especialização muito grande nessa parte de dívida bancária, jurídica também, vendo o lado bancário e vendo a parte de direito do advogado, porque eu participava de tudo, audiências, como preposto enquanto gerente, então o direito me ajudava muito ali, mas ele falou, no momento você vai sair como um advogado recém-formado e está cheio no mercado. Se você pega hoje entre qualquer rede social, tá cheio de advogado que se diz especialista no agro. Pouquíssimos são. Pouquíssimos. A maioria está aprendendo e já se denomina especialista. Então ele falou, você vai ser só mais um. Então faça o seu nome como especialista na área de negociação de dívida. Com essa especialização, eu tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas, em gestão e business law. Essa parte de negociação de direito jurídica.
na parte voltada para contratos. Então aí eu comecei a focar. Eu já tinha o conhecimento interno de cursos, né? Aí eu comecei a focar a parte de direito. Deu pra ver que sempre focou nas especializações. Isso. Almejava uma vaga, mas também já ficava de olho na especialização. Isso. Que é a grande jogada do Master in Business Administration, né? Que é essa parada de pegar e se especializar, se adiantar. Correto. No segmento. Perfeito. Aí, enfim, eu foquei e o pessoal da consultoria que eu contratei falou, aí depois que você tiver 4, 5, 6 anos, se você verificar que a demanda sua está buscando muito a parte de direito, jurídica, ações judiciais, aí você só tira sua OAB. E começou a acontecer. Então, assim, ultimamente, clientes são procurados, me procuram, eu faço análise jurídica, contratual, recálculo da dívida, porque como eu falei, eu tenho formação em matemática, então eu faço os cálculos, eu mesmo, e direito. Então eu faço análise do contrato, legalidade de contrato, esse tipo de coisa. E quando o cliente me procura... tudo para dar o quê? Correto. Quando o cliente já me procura que ele já precisa dessa parte de direito, eu falo, não, se eu tenho advogado? Tem advogado, eu assessoro ele nessa parte toda. A parte matemática, financeira e jurídica, contratual. Advogado é fraco na matemática, cara, porque primeiro, eu posso ser franco contigo, é o primeiro advogado que eu conheço que está fundamentando um assunto sobre equações, né? Isso mas fantástico. A maioria dos advogados, a maioria que eu conheço, não gosta muito da parte de matemática. A maioria não gosta. Não gosta. Não gosta de exatas. Não gosta. Só é voltado para a parte específica do direito. Então isso foi uma super vantagem sua também, né? Por isso, associou exatamente assim, a experiência no ramo bancário, o direito e a formação em matemática. E claro, as especializações que eu fiz nesse 17 anos. Isso que eu acho mais interessante, sim, porque você fundamentou que foi realmente uma trajetória de Deus. Sim, para quem tem intimidade divina, sabe que primeiro há a preparação para depois a exerção do cargo, né? Sim. E dá para ver claramente isso na tua vida, cara. Sabia? Assim, como você conta, bate de um jeito que agora dá para entender por que você tá sentado aí, né? Porque houve uma preparação intensa e árdua, né, cara? Antes foi complicado chegar assim, aí... Na verdade, na vida da gente nunca é fácil. Eu tenho certeza que você também, pessoas que estão assistindo, se identificam. Porque na vida, a maioria da população brasileira, nada é fácil. Tu tinha medo de dar errado, cara? Assim, a gente sempre tem. Medo até de escolha. Eu aceito isso ou não aceito? Eu toco esse segmento ou não toco? Entende? É igual, como eu comentei, essa parte do ramo do direito, agro. Eu tenho especialização, quando eu digo especialização, não é só teórica não, prática. Eu pego um contrato, eu consigo interpretar e calcular ele. Tinha um momento que eu ficava assim, eu falei, cara, e vai chegar um momento, por exemplo, de um processo judicial, um exemplo, que eu tenha que fazer um determinado cálculo ou entender alguma coisa, não adianta você entender só o direito. E se eu fizer alguma coisa aqui que o próprio cliente perceber que eu errei, entendeu? Então, assim, tem coisas que são naturais. Sim, claro. O medo é do ser humano. O medo é do ser humano. Então, todos esses anos, né, trabalhando com negociações, já teve alguma dívida irreparável, algo... que situação não dá mais para mexer ali, não dá mais para fazer nada? Em regra, César, tudo tem uma solução. Tem as soluções mais fáceis e as mais difíceis. Por exemplo, eu já me deparei com situações na prática, que é o que eu acho mais interessante, é aquele caso prático mesmo que a pessoa se identifica, de cliente que a única saída dele era vender a propriedade. Ou fazer a dação em pagamento, que é entregar a propriedade pela dívida. É assim... Pau a pau. Pau a pau. Por exemplo, o exemplo mais prático nosso, na nossa realidade do dia a dia hoje, pega 2019, 2019, o preço da arroba, eu vou te dar o exemplo da arroba. Ele começou a subir. Mesma coisa a soja. A soja chegou a R$180 a saca. Entre ali 2019 e 2020. O preço da arroba, vou dar o exemplo da arroba porque oscilou bastante. A soja, o mal que a agricultura está sofrendo hoje é que ela caiu e não recuperou. Hoje a saca de soja está na casa de R$110, R$120. Sim, produtores estão sofrendo bastante por causa disso. Inclusive, a maior parte da demanda que vem me procurar é em função disso, da agricultura. Mas enfim, a pecuária, ela subiu, a arroba saiu de R$180, R$185.
no início de 2019 para meados de início de 2022 a R$ 300. E muitos produtores, muitos pecuaristas começaram a investir bastante, comprar. E com a subida do preço do gado, a propriedade também acompanhou, subiu. Sobe junto. E os bancos, eles fazem análise do teu limite de crédito para te conceder. Ah, você tem um limite de 200 mil, mas agora a sua vaca que era R$ 100 agora vale 200, então seu limite é 400. Aí você vai pegar os 400. Nossa. Você não vai pegar mais os 200. Você vai pegar os 400 mil. Sua terra valia 500 mil, agora vale 1 milhão. Então hoje você está devendo R$ 400 mil com um gado que vale 400, um exemplo. Sua terra vale 10 milhões. Aí começou a queda. Aí de 2002, mais ou menos na metade de 2002. Do mesmo jeito que desce a outra também. Isso mesmo. Aí começou a cair, É a realidade do mercado nosso hoje. O gado, o preço começou a cair. Ano passado, a atingiu da vaca, por exemplo, atingiu 160 e poucos reais. Tocantins, Pará, eu não sei aqui no Maranhão, mas 165, R$ 170. Graças a Deus começou a recuperar novamente o mercado. Aí o que aconteceu com muitos produtores? Ele ficou devendo os 400 mil com ano passado, começo do ano, com gado que voltou a valer R$ 200 mil. Aí o banco já não concede mais crédito para ele, porque o gado ele já dele entrou não numa vale, dívida tá numa automática. dívida elevada com um patrimônio que vale bem inferior. Bem menos. E aí ele não consegue pegar mais crédito e para renegociar, muitos bancos estão exigindo que ele apresente mais outra garantia, porque a propriedade dele desvalorizou novamente. Então tem situações como essa, estão acontecendo todos os dias. Todos os dias. Sensacional. Eu não sabia desse cálculo. Então, vamos supor, esse é um caso típico de pessoas que adquirem uma dívida. Que enfrenta essas oscilações de mercado. Isso acontece com a soja também? O exemplo, aqui na região de Balsas, principalmente parabéns a Balsas, né? Assim, é um polo que está diferenciado. Como eu comentei agora há pouco, a primeira vez que eu estou vindo a Balsas, conheço cidades igual Luiz Eduardo Magalhães, que é um boom da agricultura. Eu estou vendo Balsas e Luiz Eduardo assim, ó. Então, assim... Pau a pau, né? Entendeu? Assim, eu não sei, talvez aqui até... passe, né, cara? Entendeu? Assim, os investimentos que eu estou vendo aqui... Dá um suporte muito grande a novas empresas, né? Isso é bom, porque... o mercado fica sempre aberto. Aqui o único problema que vai encontrar é a mão de obra qualificada. Isso já deixa até uma deixa para você, caso queira vir para Balsas. Provavelmente será muito bem recebido e tem uma demanda extremamente elevada. No caso da soja. Vamos lá. O que aconteceu na soja? A soja pegou esse mesmo boom de crescimento que a pecuária. Chegou saca de soja a ser vendido R$ 180, só que diferentemente da pecuária, que desceu e subiu novamente, ficou oscilando, sobe e desce, então tem oportunidades que você pega a alta, a soja não, a soja só desceu. Então eu tenho certeza que aqui na região de Balsas, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, com certeza essa região está sofrendo bastante, porque a soja desceu, o produtor, e aí é a realidade. Tenho certeza que agricultores que estão ouvindo o que a gente está falando aqui agora vão se identificar. Ele faz um financiamento para comprar adubo, que a 99% dos produtores, o recurso é financiado. Então ele compra o adubo agora, para pagar na safra do ano que vem. Fixa o preço da soja. Fixa preço, o adubo para pagar na safra do ano que vem. Aí ele fez financiamento, taxa de juros, tudo com base na estimativa da soja, por exemplo, chegou a 180. Aí ele acha, não, ano que vem vai estar 180 de novo, 190. Quando ele vai vender para pagar aquele adubo, que o adubo não vai baixar de preço, porque ele já assinou um contrato para pagar o adubo em 30 de abril, por exemplo, de 2026, vamos dar o exemplo como se fosse hoje, 30 de abril de 2026, o adubo já está fixado, e aí a soja dele de 180 baixou para 150, agora 130 ano passado, agora 115, ele vai vender muito, muito mais soja para pagar os mesmos compromissos que ele tinha. E aí é onde que o produtor que sofre, trabalha de sol a sol, começa a decair no patrimônio, na renda e começa a se alavancar no endividamento. E qual seria o momento certo para te procurar? Pronto. Aí a pergunta muito inteligente. O melhor momento para você buscar a negociação é antes dela vencer. Porque antes de vencer, você dá para fazer tudo. É assim, não vamos dizer tudo, mas você tem alternativas que são permitidas por lei. Dá para escolher ainda a alternativa. Isso.
alternativas são fornecidas por lei, mesmo normas do Banco Central, resoluções, normas do próprio banco, depois de vencido, limita-se bastante. Em 2021 foi publicada uma resolução do Banco Central que mexeu na parte de contabilidade bancária. E tem a ver com provisão, termos técnicos que envolve prejuízo bancário. Resumindo, é isso. Então, assim, a partir de tantos dias que a dívida venceu... O que seria um prejuízo bancário? Existe uma resolução do Banco Central que, assim, para cada tantos dias de vencido de uma dívida que você, cliente, deve para com o banco tem que provisionar compulsoriamente, o que ele tem que depositar no Banco Central um percentual daquela dívida sua lá. O banco tira do bolso. Você pegou 100 mil reais. 30 dias de vencido, por exemplo, 30 dias de vencido, o Banco Central obriga que o banco provisione 10% daquele valor junto ao Banco Central, para garantir, caso esse banco venha quebrar, que o dinheirinho do seu cliente fulano de tal, ciclano, que está depositado na poupança, Tá tudo certinho lá. Seja resgatado para salvar aquelas pessoas. É o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, 10 mil reais você depositou, você não pagou, atrasou 30 dias, por exemplo, esses 10 mil tem que ser depositado lá. Então, depois de tantos meses de vencido, hoje com essa resolução, antes era 1 ano, era 6 meses, de acordo com o tipo de financiamento que você pegava. Hoje, com 90 dias, praticamente todos os tipos de crédito já estão provisionados 100%. Então, com 90 dias, a maioria, não todos, mas o banco já pegou aquele valor que você não pagou, tirou do próprio bolso. Ou seja, o banco está com prejuízo dobrado e já depositou no Banco Central. Então, ele não recebeu de você, ainda tirou do próprio bolso e consignou. Então, depois de 90 dias, o banco não vai negociar de qualquer forma com você. Então, o momento certo para te procurar... Antes de vencer. E antes desses 90 dias. Na verdade, o melhor é antes de vencer. Porque antes de vencer tem mais oportunidade ainda do que nos 90 dias. Mas geralmente te procuram quando? Geralmente me procuram depois de vencido. Esse é o problema. Aí eu te pergunto, qual é a alternativa que sobra para o cliente? Aí você tem que analisar o tipo, assim, ainda assim é mais viável na maioria das vezes, é mais viável você negociar administrativamente com o banco do que judicialmente. Hoje criou-se um estigma da RJ, Recuperação Judicial. Sim. O que é esse estigma? Nós vamos ter que conversar muito sobre o RJ. Entendeu? Eu tô falando da RJ, porque é o seguinte. O RJ aqui RJ, ela foi uma saída para o homem do campo, né, que ela foi reconhecida para pessoa física, produtor rural, mas tem que ser entendida como exceção. Muitos estão achando que virou regra e isso prejudicou também os produtores junto ao crédito. Porque o excesso de RJs fez com que os bancos travassem mais crédito para produtor rural. Então, muito produtor que não atrasa, não tem nada, está tendo crédito reduzido só por causa do risco que tem daquele produtor procurar um RJ. Entendeu? Tá como fazer um seguro por um carro em São Paulo. Isso, exato. Exemplo exatíssimo. Você está pagando pelo excesso de furtos que existem em São Paulo. Não tem nada a ver. Isso, é exatamente isso. Você fez o exemplo perfeito. Então, assim, a gente tem que estudar. RJ é a exceção da exceção. Hoje, primeiro, você procura o meio administrativo. Existem várias formas. O mais correto por isso que a gente presta esse serviço, é você procurar alguém habilitado que conheça a parte de direito e a parte de normativo interno. Eu, por exemplo, eu sei se o banco disser, eu não posso fazer isso, eu sei se ele está falando que é verdade ou não. Você tá blefando para tu pagar logo. Isso! Existe muito. Você conhece o jogo de truco? Sim. Jogo de truco. O banco faz isso, cara. O banco faz blefe. O banco faz isso, blefe. cara. Existe porque sabe se dizer não para você, tem ali na bala. E é o detalhe. Você não sabe se é verdade ou não. Não estou dizendo que acontece sempre, né? Então tem que ter um olhar clínico. Tem que ter um olhar muito minucioso. E aí hoje o que está acontecendo muito, e é uma coisa que eu chamo atenção demais para isso, chama atenção demais, é a alienação fiduciária de bem imóvel. Olha, desculpa, mas eu não sei o que é isso. Você conhece a alienação fiduciária de carro, sim, quando você financia? Claro. Sim. Pois é, a lei foi alterada e permitiu-se fazer isso com terra, com casa, que não era permitido, era só bem imóvel, era só carro, moto, trator. Agora, hoje você pode fazer da sua casa, você pode fazer de uma fazenda. Só para ficar claro pro pessoal que está nos assistindo. Eu não tenho dinheiro, eu vou investir em algo. Eu preciso de capital para que eu não precise
pegar, né, no banco de uma outra forma, eu posso empenhorar ali a minha casa, dar como garantia. Assim, na verdade é uma outra forma de garantia. O problema da alienação fiduciária é praticamente, assim, resumindo, você transfere a propriedade do bem seu para o banco. Resumindo, assim, de forma bem simples, você transfere dizendo que quando você terminar de pagar, você vai pegar ele de volta. É praticamente isso. Cara, se não me engano, é isso que um agiota faz, né, não? Assim, o banco, entre aspas, é um agiota legalizado, né? É, né? Assim, melhorzinho um pouco do que o agiota. Melhorzinho do que um pouco. Mas eu falo porque, assim, como eu falei, você transfere o banco do mato. Pronto. Esse é um dos detalhes. E geralmente o juro é um pouco mais barato. Mas, enfim, a alienação fiduciária, por exemplo, eu estou com a situação de 2 clientes. Um deles, ele decidiu entregar o imóvel para o banco. Porque quando você concede a garantia hipotecária, que é o que mais os produtores fazem, e esse termo eu estou usando, com certeza o produtor está ouvindo, ele sabe o que eu estou falando. Quando eu estou dando o imóvel em garantia hipotecária, eu só crio um ônus, uma trava no imóvel. Olha, o imóvel continua sendo seu, César, Até fazendeiro você dar da um Fazenda Progresso, quando ele é seu. Se você não pagar, o banco vai entrar com ação judicial, ação de cobrança, execução, de acordo com o tipo de financiamento, ele vai entrar com ação, vai pedir leilão da fazenda, isso demora 2, 3, 5 anos para fazer. Você terminou de pagar, ele só dá uma cartinha de baixa da hipoteca, normal. Inclusive, você pode dar até em garantia em grau subsequente. Você pode fazer 2, 3 financiamentos com aquela mesma garantia e continuar com ela dando em garantia subsequente. Alienação fiduciária, não. Alienação fiduciária, você concede ela em garantia para o banco. Como eu te falei, praticamente você está transferindo para ele para pegar de volta quando você terminar de pagar. Se você não pagar, com 90 dias ele pode já junto ao cartório, claro, ele tem que te notificar com 30 dias de vencido, dá mais 30 dias para você pagar. Com 90 dias ele pode pedir o leilão extrajudicial, não precisa nem entrar na justiça. Ele pede um leilão extrajudicial. Não precisa aquele rebuliço todo. Não, ele com 90 dias ele pode pedir um leilão extrajudicial ou pedir a consolidação da alienação fiduciária. O que é isso? É transferir o imóvel de fato para o banco. Então, em vez de você... Com hipoteca, você tem direito de se defender na justiça em 5 anos, você tem como ter condições melhores de, nesses 5 anos, ter uma safra boa e negociar, mesmo se defendendo no processo judicial. Na alienação fiduciária, com 90, 120 dias, 6 meses, você pode ter perdido seu imóvel. Então, assim, é muito cuidado, muito cuidado. Deixa eu te perguntar isso. Bom, existem várias alternativas das pessoas te procurando antes que encerre os 90 dias. Existe uma só alternativa depois que encerra os 90 dias. E o que é que acontece depois que esse imóvel passa para o banco? Tem como retomá-lo? Geralmente não, porque depois que ele é transferido para o banco, se o imóvel vale mais do que a dívida, o banco ou ele vai fazer a venda do imóvel, tirar o que é dele e depositar no seu nome o restante, né? Vendi isso à fazenda, peguei minha parte, toma aqui o que lhe cabe. Ou se valer menos, que é pouco provável. Tem como fazer isso? O banco vende e dá só a tora da diferença? Porque assim, quando ele faz essa alienação extrajudicial, é igual acontece com as casas financiadas pelo sistema financeiro, por exemplo, Casa da Caixa, acontece também. A Casa da Caixa também? Se você pega uma casa, ela pode fazer um leilão extrajudicial. E aí te paga só o que tu pagou ali? Vende com um terceiro. Ela é o contrário. Ele não é que ele te paga o que você pagou. Ela vende a casa, é igual a alienação fiduciária, recebe a parte que você deve a ele primeiro, o que sobrar que ele te devolve. É assim. Então é por isso que o objetivo de você procurar uma negociação tem que ser antes, porque você tem que ter tempo para estruturar uma negociação e mostrar para o banco. É assim, assim, assim. Até mesmo porque o banco, sabendo que você tá com a mão na garganta ali, cara... Ele vai te pressionar. Ele vai te pressionar, ele vai te pressionar. E outra coisa, assim como é sabido por você, que tem poucas alternativas, ele vai jogar com as alternativas que tem, né, cara? Correto. Sensacional. Cara, é importantíssimo esse tipo de conversa, aprofundar essa conversa, cara, porque isso tira não só dúvida dos seguidores, mas minhas também, que eu te juro, cara, que eu não sabia, né, saindo um pouco da formalidade da conversa, eu não sabia desses detalhes, cara, e são detalhes riquíssimos, né, até
para você ir atrás do financiamento. Se você não estiver com essas informações, você pode fazer um péssimo negócio, cara. O que você falou é o que acontece na maioria das vezes. Não procura uma assessoria. Não conhece alguém que é especializado nessa área. Ele procura direto o banco. Não estou dizendo que isso é errado. Você tem que procurar resolver. Você não pode deixar a bomba explodir. Como eu falei, tem que procurar antes. Se você não tem outra alternativa, você procura direto o banco. Tem produtor que procura. Eu não consigo pagar a safra de custeio desse ano. Plantei a soja, colhi menos do que deveria, ou o preço está muito baixo, não vou conseguir pagar. Geralmente o banco vai fazer o seguinte: é a regra, isso é regra. Eu não estou dizendo que o banco é o malvado, mas ele, assim como eu e você, se você emprestar o dinheiro, você quer receber. O banco também quer. Então não vou dizer que ele é o malvado. Só que a gente tem que lembrar que o agro é um dos tripés de sustentação do país. Então, assim, a gente tem que dar um tratamento um pouco diferenciado. Porque se o agro, no geral, quebrar, você imagina se despenca soja, despenca gado, despenca tudo aqui. O país vai praticamente de água abaixo. Porque aí, geração de emprego igual está em Balsas. Imagina o que vai cair de geração. Vai ser pessoas demitidas, empresa 80%. Fechando, entendeu? Vira uma cidade dessas vizinhas. Isso mesmo. Então, assim, você procura negociar com o banco, o produtor ele vai no banco, ele está com custeio, igual comentando, não consegue pagar, ele chega no banco e fala, não dou conta de pagar, dou conta de pagar 30%, você consegue me jogar o restante para o ano que vem? O banco fala, consigo. Aí você dá 30%. Um exemplo prático, o produtor financiou custeio de soja, pegou 1 milhão. Aí na hora de colher teve uma quebra, aí fala, só tem como pagar 30%. Me joga os outros 700 mil para o ano que vem? Aí o banco tá bom, assina aqui uma prorrogação, joga para o ano que vem. O produtor tem que ficar muito atento porque em algumas vezes o banco aproveita isso aí e aumenta o juro nessa negociação. Então tem que tomar muito cuidado. Nem sempre, mas às vezes acontece. Então ele pega e joga os 700 para o ano que vem. O produtor está com dificuldade. Aquele banco geralmente ele não vai conceder crédito para ele aquele ano, porque ele prorrogou. Se você teve dificuldade em pagar, ele já provavelmente não vai te dar crédito de novo. Aí você vai em outro banco para pegar o crédito. Porque se você não conseguiu pagar aquele, significa que você não tem dinheiro no bolso. Então você vai precisar de dinheiro, você vai em outro banco. Aí você vai pegar o mesmo 1 milhão no outro banco. Correto? Para financiar a mesma área. Aí no outro ano você vai ter que pagar 1 milhão aqui mais o juro e os 700 ali mais o juro. Como é que você vai pagar isso? Se com uma safra aqui você pagaria 1 milhão mais o juro e ia te sobrar alguma coisa, você vai ter que pagar 1 milhão aqui mais o juro, mais os 700 aqui mais o juro. Não se paga a maioria dos financiamentos de custeio prorrogados por apenas 1 ano, não se paga a maioria. E a maioria dos produtores não sabe disso. Ele até sabe, mas ele não quer sujar o nome e só prorroga. Por isso que o correto é você procurar um especialista. Ele vai tentar fazer uma reestruturação, uma customização dentro do que a lei permite. Porque em alguns casos é permitido 2 anos, 3 anos. Qual é o preço que se paga por negligenciar essas informações? Geralmente você coloca em risco a sua atividade ou o seu patrimônio. Porque você se super endivida, chega um momento que você ou coloca a terra à venda, ou entrega ela para o banco, igual eu falei, já aconteceu com um cliente que teve que entregar o imóvel para pagar a dívida, ou você não tem crédito em banco nenhum, ação judicial contra você, honorário de advogado você tem que pagar, dívida explodindo com juros de atraso, e aí você se perde, e aí dali para você se recuperar é muito difícil. Geralmente você estraga. Porque aí não é só mais a dívida, né? É o acúmulo de dívidas. Acúmulo com o advogado, o acúmulo com os juros, que, né? Os juros compostos, né? Juros sobre juros. Juros sobre juros. Então, bom, eu fiquei... E a perda da paz. Que você não consegue... Que se brincar, o maior preço que se paga. O oficial de justiça batendo sua porta para fazer intimação, para processo judicial que você não está pagando. E a família? É muito complicado. O olhar da mulher. Eu não sei se é uma coisa que falaria aqui, mas enquanto eu trabalhava em banco, teve situação de cliente, não da minha agência em que eu era gerente, mas de outra agência, isso acho que uns 15 anos, 18 anos atrás, produtor que se suicidou. Então, aqui teve um ano, o ano da colheita sombria. Foi um ano de escassez, né? Um ano de estiagem. Um ano de estiagem extremamente severo. Muito severo. Disseram que a cada 5 anos o El Niño
sabe dessa, né? É Eu só não, como- eu não preciso é. falar que é um dos assuntos mais clichê no meio do agro, né? É. Que a cada 5 anos há uma alteração no clima-tempo e que espera-se já é em uma big data, espera-se já que venha a ter Clima bem adverso. bem adverso, causando prejuízo, né? É. Isso é péssimo porque a gente viu que o cálculo deu errado no ano que deu recorde de safra, né? Então, deixa eu perguntar. Por que que eu tô te falando isso? Porque a pergunta é a seguinte: como ir atrás de um financiamento da forma mais segura possível hoje? Qual o passo a passo para não se endividar? Rapaz, assim, a atividade rural em si, ela é uma atividade de risco, não tem jeito. Assim, então, primeiro, você tem que procurar um crédito com recurso mais barato possível, taxa de juro mais barato possível. Hoje está tendo muito, assim, eu não vou dizer todos os bancos, mas virou uma prática de mercado que é muito triste, é a venda casada, que isso encarece demais. O produtor sabe muito bem do que eu estou falando. Você vai pegar um financiamento, aí você paga uma tarifa de análise do financiamento, paga um seguro que chama seguro prestamista. Eu acho um seguro relativamente bom para proteção familiar. Porque assim, se faleceu, aquela dívida está quitada. Chama seguro prestamista. Isso existe para carro, para tudo. Não tem um sinistro também que é voltado a isso? Tipo, a pessoa- Sinistro? É, Talvez é isso que você está falando. talvez é isso. Né? Sinistro, na verdade, é a ocorrência do erro. Por exemplo, o que é o sinistro num seguro de vida? É a pessoa morrer. Então, assim, talvez seja isso que eu estou falando. Chama seguro prestamista. Uhum. Ele é um seguro de vida vinculado a um financiamento ou um empréstimo. Então, a pessoa faleceu, independente do saldo que está aquela dívida, ele está quitado. Então, é um dos poucos seguros que eu considero que, quando você pensa do lado de proteção da sua família, se você vier a falecer e está devendo, sua família não vai ficar com a dívida. Do meu ponto de vista pessoal. Mas eu não concordo que seja compulsório, obrigatório. E os bancos estão colocando como obrigatório. Eles só liberam o dinheiro, a maioria, não todos os bancos, a maioria. Só libera o dinheiro se você assinar o seguro de vida. Sério? A maioria. Isso é uma venda casada. É ilegal. É ilegal. Mas quando você vai pegar o crédito, você fala assim, você quer plantar, você não está com recurso no caixa. Você aceita ou não aceita? Entendeu aquele negócio? Então, assim, é complicado, como eu te falei. Não são todos os bancos, mas é uma prática normal de mercado. A maioria faz. Então, você vai pegar o financiamento, concluindo o raciocínio que você falou, procurar um juro mais barato, assim, impor condições em relação a produto e serviço, que é a venda casada, que sempre tem, pegar aquilo que é exclusivamente essencial para aquele financiamento, mitigando o máximo de custo e focando em garantia hipotecária, deixando a alienação fiduciária da fazenda de lado, bater o pé para todas as formas para não aceitar a alienação fiduciária. Só em último caso, se não tiver outra oportunidade. Porque hoje o mercado está aberto. O mercado hoje tem crédito internacional vindo para o Brasil para ser aplicado aqui. Tem investidores estrangeiros aplicando no Brasil. E com taxa de juro simples. Que o mercado brasileiro só faz juro composto, que é juro sobre juro. Então, assim, é procurar um recurso mais barato, tentar economizar com custos do crédito. E em momentos que é uma coisa que eu acho bacana para encerrar essa resposta, em momentos de insegurança, não imobilizar. Porque, um sorriso aqui, de certa forma assim, porque eu sei que acontece muito, produtor, isso eu ouvi de um próprio produtor, um dos maiores produtores que eu atendi enquanto bancário há anos atrás. Quando ele tem uma folga no caixa, ele quer comprar terra. Acontece demais. Tipo assim, eu tive um ano bom de safra, aí o meu vizinho tá vendendo uma área aqui e eu não consigo comprar lá à vista, mas eu te pago 30%, não dá mais 3 anos. Aí no ano seguinte dá uma quebra de safra, aí ele não consegue pagar os financiamentos, já não consegue pagar a terra. Então assim, é muito cuidado com compra de imóvel. É imobilizar. Então se você tá vendo que o mercado não tá muito tranquilo, muito favorável, muito cuidado com imobilizar seu caixa, porque quando você tira o dinheiro do bolso e bota na terra parcelada, se tiver qualquer problema, você não tem dinheiro nem para renegociar a dívida. Aí você entra numa situação em que eu tive caso de cliente muito grande, plantador de algodão, que a agricultura aqui sabe o que eu tô falando. Tinha esse cliente que me falou essa frase, eu nunca esqueci na vida, nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte: eu posso até estar sendo leviano,
Porque eu não sou especialista no algodão, na lavoura de algodão, mas eu estou replicando a frase que eu ouvi de um plantador de algodão. Ele falou, não, nome não correto, não deveria ser algodão, deveria ser algunsdão. Porque assim, é uma atividade que o custo da lavoura é muito alto, muito alto. Um hectare de algodão é equivalente a 10 de soja, cara. Entendeu o que eu tô falando? Então assim, o custo é muito alto, então se você der uma quebra, não vai ser outra lavoura de arroz, de milho que vai te escapar, não. Entendeu? Então assim... Errou. É muito cuidado, muito cuidado. Deixa eu te perguntar, qual foi... Eu quero que tu dê um exemplo pra gente. Qual foi a maior dívida que já caiu na tua mesa e o quanto tu conseguiu reduzir ela? Assim, a gente não só pega dívida, por exemplo, de processo judicial, cliente que já existe processo judicial que a gente pega para fazer a parte de cálculo, negociação e negocia direto com o banco só para fazer uma homologação de acordo extrajudicial depois, como a gente já foi procurado por advogados de clientes, porque por nosso conhecimento fizeram isso. Recentemente, agora nos últimos 2, 3 anos, foi um cliente de mais ou menos 15 milhões. Eu tô falando em proporção de desconto, porque eu já peguei dívidas maiores. Teve um de 34 milhões. Só deixando claro também que dá para negociar assim quando ainda tem as cartas em cima da mesa. Essa é a questão. Eu vou falar, por exemplo, tem um de 34 milhões, a gente conseguiu, eu consegui negociar a dívida dele, mas não consegui o desconto que eu consegui proporcionalmente desse cliente de 15. Esse cliente de 15 milhões, sem lei, porque a maioria dos grandes descontos é uma lei. O governo vem com uma lei, dá desconto de 80%. Esse não, foi administrativamente com o banco. Quando o governo dá uma dívida de 80%, quem é que paga o resto da dívida? Na verdade, geralmente o governo absorve esse prejuízo. Ele absorve. Porque se é recurso público, ele só pode dar desconto em cima de recurso dele. Você não pode dar o que não é seu. O governo é a mesma coisa. Assim, salvo algumas outras coisas que o governo dá o que não é dele. Né? Mas, em regra, o recurso, ele só faz isso quando é recurso dele. É dinheiro do tesouro, do recurso público. Então, ele emprestou para você, banco, emprestar para o João. Aí ele fala, se o João não pagar... entendi. Aí, então, eu dá desconto de 50% para ele, que aí você só vai me devolver os outros 50%. Tá? Então, assim, acontece bastante esse caso. Concluindo o raciocínio proporcionalmente. Agora, muito recente. Cliente de 15 milhões e pouco. A gente conseguiu baixar a dívida dele para 8 milhões e meio. Ele está dando uma entrada de mais ou menos 1.275.000. Estamos parcelando o financiamento dele em 8 anos, com juro de mais ou menos 7,2% ao ano. Hoje, o juro médio de mercado para o crédito rural está variando entre 12% e 20% para o crédito rural. Por exemplo, muitos recursos estão sendo pegos, e essa é a armadilha que o produtor está caindo quando está pegando crédito. É pegando o recurso com indexadores. Tipo assim, o que é o indexador? É o juro pós-fixado. Tem um juro fixo mais uma Selic, juro fixo mais uma inflação. Quanto é que está a Selic hoje? Você lembra? Não. Selic hoje está 15% ao ano. Há 3, 4 anos atrás, ela estava na casa de 3,5%, 4% ao ano. Hoje está em 15% ao ano. Então, por exemplo, eu tenho cliente que me procurou no escritório que assinou que é CDI, você não assina com Selic, você assina CDI, que é a média das movimentações da Selic. CDI mais o desse cliente é 10% ao ano. Então é 15 mais ou menos mais 10, dá 25. O produtor que está me ouvindo falar isso, ele sabe que isso é um juro altíssimo. Altíssimo. Produtor que disser que está tirando 25% de lucro líquido na propriedade por ano, assim, eu vou dar os parabéns para ele, de lucro líquido. Então, como é que você pega um recurso com um juro de 25% ao ano? Praticamente você está entrando no prejuízo. Então, o recurso hoje do mercado é igual esse que a gente negociou. Por isso que eu falei que foi uma excelente negociação. Claro, é só 15 milhões. Você fala só, entre aspas, para o grande produtor, eu atendi cliente de 120 milhões. Cliente deve 120 milhões, um grande produtor. Como eu falei, claro, proporcionalmente o desconto não foi como esse de 15. O de 15 baixar para 8 foi quase 50% de desconto. Então, 15,5 baixou para 8,5. Entrada de 1.275.000, dividido em 8 anos,
com juro de 7,2%, sendo que o juro do mercado hoje está de 12% a 20%, tá excepcional. Excelente. Foi uma negociação excepcional. O de 34 milhões, o de cento e pouco, esse de cento e pouco agora começando a trabalhar. Isso envolve um cliente desse, não é igual negociar uma dívida de 1 milhão, né? Envolve panorama, ele está avaliando até RJ, então são situações muito distintas. Depois a gente vai voltar no RJ, lembra? Sim. A gente se perdeu um pouco aqui porque a gente estava numa parte muito interessante da conversa e eu acabei te cortando. Lembra no começo da conversa que eu te falei que se eu te cortar você pode me chamar a atenção? Tu estava respondendo algo extremamente interessante, que era sobre as quais os fatores que levaram a um bom desconto para esse de 15 mil. Ah, sim, sim. Lembra? Sim, Uma entendi. pergunta interessantíssima. Sim. Por quê? Porque em cima disso, quem está nos assistindo vai saber em que situação está a sua Correto. dívida. E se ele tem chance de E se conseguir uma ele não negociação tem dessa. Lógico, cara. Aqui você entra 4 ou 5 fatores. O primeiro deles, para conseguir uma negociação dessa. No caso desse cliente, ele tem vários anos de processo judicial. Então, assim, o banco ele quer receber. Ele sabe que protelar na justiça 10, 12 anos para ele não é vantagem, porque o banco ganha dinheiro com o dinheiro. Então ele quer receber para emprestar de novo para ganhar o juro em cima daquele dinheiro. Então ele sabe que se é um processo que pode demorar 10 anos na justiça, ele já vai ser um pouquinho mais propenso a negociar. Segundo, as taxas de juros daqueles contratos. Se são juros altos, ele já sabe que ele vai comparar com o juro de mercado hoje e que ele pode baixar um pouco mais. Então olha aí a importância. Então você tem que de ter analisar feito os contratos. Por exemplo, eu pego todos os contratos, vou ver a taxa de juros de cada contrato para verificar não só o juro normal. Se você vai pagando em dias é 8%, se estiver atrasado aumenta mais 1% ao mês, que é geralmente isso que acontece. Tá? Nas palestras que eu ministro em exposição agropecuária, falando sobre negociação de dívidas dos produtores, você pode ver que a maioria dos contratos tem um jurozinho ali, 10% ao ano, por exemplo. Só que se você atrasar, fora os 10% tem mais 1% ao mês, que dá mais 12 ao ano. Então passa de 10 para 22. E mais uma multa de 2%, então já passa a ser 24. Então se você pagava em dia 10, se atrasar já pula para 24. Por isso que sua dívida quando atrasa, dispara. Concluindo o raciocínio. É assim, cara. É assim o cálculo. Mas pode se pegar qualquer derruba juro. Pode pegar. Se a pessoa já está com dificuldade, imagina como é que vai ficar ainda com um juro desse. Né? Mas enfim, como eu falei, olha a taxa de juro dos contratos, comparar com o juro de mercado, como estão os processos judiciais, as garantias que estão vinculadas, porque dependendo do tipo de garantia, você consegue mostrar para o banco que, eu falo aqui, esse tipo de garantia que tem aqui, ela é uma garantia sólida. Se você me der condições de pagar, diferente do que era original, eu fiz um custeio para 1 ano. Mais 1 ano eu não vou resolver. Me dá 3 anos? É possível? Então, em 3 anos eu consigo pagar. Aí, a gente tem que avaliar a situação das garantias e a capacidade de pagamento, que é um dos principais que os bancos exigem. Você tem que comprovar que, naquela nova circunstância que você vai pedir para o banco, você consegue de fato pagar. Olha, eu planto 1.000 hectares, planto 5.000 hectares. Então, se você parcelar para mim em 3 anos de financiamento que era de 1, eu vou conseguir pagar. Se em 2 só eu não consigo. Então tem que ser matemática. Beleza? Que fantástico, cara. Eu, particularmente, assim, o podcast ele dá liberdade de exercer uma forma diferente de pensar, né? Eu, por exemplo, eu estou me sentindo numa palestra, cara. Eu não estou me sentindo no podcast, porque o nível de conhecimento é absurdo. Dá pra ver que você domina esse segmento, entendeu? Mas aqui na região de Balsas, não só de Balsas, né? O que a gente pode pegar aqui, né? Aqui, como a gente tá numa fronteira agrícola, não se fala só de Balsas, né? Levando em consideração, não querendo parecer soberba, mas o Maranhão é o único que tem os 3 modais de escoação. Cara, é interessantíssimo, porque estudávamos, olha, dados que era do meu estado que eu fui conhecer em Santa Catarina, por exemplo. Eu consegui me formar e me especializar na Univale, na gigante, né, catarinense. E um professor disse para mim assim, cara, o teu estado era
pelo menos no agro, era para dominar o setor logístico. Eu disse, não, cara, lá tem mal estrada para andar. Ele disse, não, cara, a maior ferrovia de escoamento de grãos do país está lá, pode não ser operante. E aí vocês têm, para completar, o porto de Itaqui, isso cara. mesmo. Então, como em uma situação tão favorável, por que eu tô te falando isso? Como numa situação tão favorável como essa, adquire-se uma dívida. Não só pelo fator tempo, mas para ser mais claro, o agricultor negligencia algumas etapas antes do financiamento, cara? Eu não digo que ele negligencie etapas, mas é assim, por exemplo, o espírito empreendedor, você, se você vê uma oportunidade de negócio, você vê que é uma oportunidade de negócio, se você tem um know-how para aquilo, um tete para aquilo, você não investe? Demais. Não é só o empreendedor ou o empreendedorismo, é o sonho. Então, assim, a gente não associa muito. Eu, hoje, nos serviços do escritório, mas enquanto bancário, visitava até mais, né? Enquanto gerente de banco, por exemplo. Visitava fazenda de cliente com muita frequência. Aquilo lá é a vida dele. Então, ele investe na vida dele. Eu não vou dizer que é negligência, porque ele é um investimento. O negócio é porque é um investimento numa atividade com risco imenso, né? Assim, mais um pouco acima do que o normal de algumas outras atividades. Mas, por exemplo, você pega a agricultura. Assim como é em praticamente toda atividade, eu vou te dar o exemplo da bolsa de valores. A gente tem uma regra no mercado que diz que todo investimento, a possibilidade de retorno é proporcional ao risco. Então, assim, você já ouviu falar de day trade? Day trade? Não. Day trade são opções de mercado que você faz na bolsa em questão de segundos. Você entra aqui, compra uma ação e vende ela 15 segundos depois, você pode ganhar o dobro do preço, por exemplo. Um exemplo. Então o risco é proporcional, porque você entrou, comprou ela pode cair em 15 segundos e você perder todo o seu dinheiro. Proporcional ao risco. É a atividade da agricultura, é a pecuária, então cada um tem seu risco proporcional. Assim como a agricultura, se você fizer uma jogada boa, ele trabalha, ali é o trabalho, é a vida dele. Você tem que se cercar de garantias. Tem hedge, que é uma proteção, que é trava de mercado, por exemplo. Você tem. Isso você deve ouvir aqui todos os dias. Ah, eu vou travar soja pro ano que vem, eu vou travar o milho. Hedge, trava de mercado. Geralmente. A gente tem que usar a ferramenta. A gente tem que usar a ferramenta. Então, assim, o que o produtor faz, a maioria das vezes, ele está investindo no negócio dele, que ele é empreendedor no negócio, mas é a vida dele. Você não vê, por exemplo, vá nas fazendas aqui, eu acredito, isso eu tiro pelos outros lugares, como eu falei, primeira vez vindo em Balsas, mas tiro pelos outros lugares que eu conheço de agricultura, a grande maioria dos produtores mora na fazenda. A grande maioria mora na fazenda. Então aquilo ali é a vida dele. Então ele investe na vida dele, assim como você investe na sua vida, que é o podcast. É o negócio que você tem ali, entendeu? É o negócio dele. O que a gente tem que tomar cuidado mais é se cercar de pequenas garantias para evitar que o superendividamento ou um descuido faça você quebrar. Como eu lembro que aconteceu em eu acho que foi 2005, 2006. Teve uma quebra. O preço da soja na época chegou, por exemplo, a R$20 e foi subindo a saca de soja na época. Chegou a 40 e poucos reais e tinha produtor, eu sei de produtor, de fato, que me falou quando eu estava trabalhando no banco já, depois de anos. Ele falou, a soja chegou a R$40 e muita gente vendendo um pouquinho e eu falei, eu vou esperar 50. Aí chegou em 48, aí aquele negócio do jogador compulsivo, aí ela começa a baixar, você fala, não vou vender porque eu vou esperar, ela vai voltar a subir. E aí baixa. Foi lá pra baixo. Aí muita gente perdeu o patrimônio. Mundo se ferrou ali. Muita gente perdeu o patrimônio por causa disso. É o instinto do ser humano. É como se fosse um jogador. Você sempre pensa que a sua vai dar mais, bola que da vai sorte é bater a lá próxima. em cima, que o rape vem agora. O produtor ele tem que fazer assim, ele tem que se respaldar. Começou a subir, ele trava um pouco. Pagou o custo, trava mais um pouco. Se ele quiser brincar, quando a gente fala brincar, é trabalhar o mercado, especular, de certa forma, o mercado com a margem que tem garantindo os custos dele, aí sim, mas o custo você tem que garantir. Se você pudesse falar algo para todos os agricultores de Balsas agora, o que você falaria olhando
para aquela câmara ali? Produtor, vamos falar dos produtores, não só agricultores, produtores, porque aí você engloba pecuarista, claro que aqui a agricultura é o forte, mas você, agricultor, produtor rural, se cerque de garantias, não aceite a imposição da venda casada, se você está com dificuldade, não deixa a bomba estourar, porque uma coisa que é um mito e eu falo muito isso. Não, deixa correr na justiça, ganhar tempo, que depois que eu arrumar dinheiro, eu procuro para negociar. Quando você arruma dinheiro para procurar para negociar, primeiro você já cortou crédito, enquanto seu nome está sujo, você cortou crédito por muito tempo. Então, se você não tem crédito, a maioria das vezes você não cresce. Você fica estagnado, na maioria das vezes. Raras exceções. Você deixa juntar dinheiro para poder negociar. Quando você conseguir juntar dinheiro para negociar, sua dívida já quadruplicou. Então, o dinheiro que você tem não vai ser suficiente. Então, assim, tenta resolver. Se a situação for muito fora do comum, aí sim é procurar os meios judiciais. Porque procurar justiça tem que ser uma exceção, não uma regra. Você primeiro procura os meios extrajudiciais, porque existem vários para você negociar. Você tem que saber os caminhos. Aí, se você não conseguir, porque tem situações de banco que são, eu vou dizer assim, exagerados, né? Eles aproveitam a situação, em alguns casos, então você não pode também se sentir compelido. Aí você procura meios judiciais, mas em regra, não deixe a dívida vencer, se cerque de proteções, de rede, trava de mercado e não desista do seu sonho, porque o agro já vem sendo há muito tempo, mas é também o futuro do país. Perfeito. A gente está se encaminhando para o fim e aí eu vou mandar um rachão agora. Beleza? Eu vou fazer a pergunta e é resposta rápida, sem fundamentação. Eita. Bora lá? Para quem é muito detalhista é difícil. Vai ser complicado para ti, tá? Vai lá. Um sonho. Pessoal, profissional. Eu sou detalhista. Detalhista. Agora eu que vou ter que reformular também, né? Eu quero que tu me conte um sonho pessoal e um profissional. Pronto. Um sonho pessoal, tranquilidade. Quando eu falo tranquilidade, assim, eu não... Sem fundamentar, olha, já tá fundamentando, ele tá estragando. Pronto, um sonho pessoal, tranquilidade. Tranquilidade. Profissional, atingir os objetivos que hoje eu almejo na minha vida, escritório, enfim, é isso. Atingir os objetivos meus são mostrar como um diferencial que eu tenho de trabalho, eu consigo ajudar quem precisa. É isso. É uma vantagem competitiva. Sim, é uma diferença competitiva. É um adjetivo seu. Isso. Riquíssimo. Bom, vamos lá, uma queda. Uma queda? Ou uma decepção. Nossa, rapaz, a gente tem tanta decepção na vida. Eu falo assim, que a vida é feita de altos e baixos, de desafios. É onde a gente aprende, né? É de fato. Não sei. Às vezes a gente coloca muita expectativa em uma única coisa. Uma decepção é isso. Às vezes eu já tive casos que eu foquei demais em uma única situação, em um único trabalho, em um único foco, e acabei me decepcionando demais. Então, assim, isso serviu de exemplo. A gente nunca apostar todas as fichas em uma única carta. Eu ia te perguntar qual era a regra, mas essa é a regra. Essa é a regra. Nunca aposte todas as fichas em uma única carta. Sempre deixe uma ficha de reserva. Tem uma denominação que se usa no poker, que é o all-in. Né? Vitória, tudo vencer. Quando se pega todas as fichas que você tem e coloca no centro da mesa. A chance de quebrar a banca é grande. A chance... Eu já fiz isso. Eu já fiz isso 2 a 3 vezes. Duas vezes. 3 vezes porque essa é a terceira, né? Então deu certo pra caramba. Essa foi acho que... Bom, assim como você teve sua parte... Né? É engraçado porque esse é um podcast apresentado por mim. As histórias são extremamente interessantes, só que eu nunca posso me colocar na primeira pessoa. Eu nunca posso falar nada. Mas faça. Entendeu? Porque foi nessas decepções, né? Foi nessas
justo nessas decepções, nessas tentativas. Eu não tive uma decepção, cara. Eu não, acho que eu não posso denominá-la assim, entendeu? Só que eu ficaria decepcionado se eu não tivesse dado o máximo de mim. Aí eu ia ficar. Mas as coisas aconteceram, eu dei o máximo de mim e não deu certo e as coisas me encaminharam pro caminho certo. As coisas erradas me encaminharam ao bom caminho, cara. Lembra da frase lá do começo que eu falei? Deus escreve certo por linhas certas, nossas linhas que são Que tortas. são tortas. Foi só alguns detalhes ali que eu deixei passar. E os detalhes que eu deixei passar vai de encontro com o seu segmento. Eu sempre tive grandes negócios, foram todos perfeitos, dava muito dinheiro, mas sempre negligenciei o fator econômico. Eu achava porque dava muito dinheiro, eu não precisava me procurar, que eu poderia fazer qualquer dívida e qualquer conta na minha vida que o meu negócio pagaria. Eu jamais. Pronto, eu vou te dar um exemplo clássico dos clássicos. Cara, eu peguei todo o meu dinheiro, meu pai tinha falecido, acabado de falecer, me sobrou um dinheiro, eu tinha acabado de retornar a Balsas, eu só tinha essa chance, era all-in e pronto, era a chance da minha vida. Eu tinha uma fábrica, ia tudo bem, decidi abrir uma loja com o dinheiro que eu recebi, eu abri a fábrica sem prestar dinheiro, eu abri a loja com o dinheiro que eu herdei. Sabe o que foi que aconteceu, cara? Eu assumi uma dívida tão grande em aluguéis, em folha, Custos com fixos. funcionário, que eu pensei, com Custos isso fixos. aqui que eu recebo, eu pago isso aqui e eu vou me aposentar com 30 anos. Mark, em 19 dias aberto, chegou a pandemia, meu cara. E essa foi minha duração no mercado. 19 dias. Pior cenário possível. O pior cenário possível. O pior cenário possível se eu não tivesse, né, negligenciado alguns fatores como fatores que você não pode, né? No caso dos agricultores, a chuva. Né? No meu caso, uma pandemia, né? Então, eu nunca fui bom, cara. Eu nunca fui bom no financeiro, sabe? Eu sempre fui bom em fazer o dinheiro. E eu nunca soube lidar com dívidas também. Eu sempre me perdi no meio das dívidas. Eu achava que para pagar eu juntava dinheiro ali de uma forma ou de outra, ia lá e quitava. Mas essa dívida só aumenta, cara. Talvez se eu tivesse, né, optado pela negociação ou por ter escolhido um especialista na área. Isso que eu Essa ia te dívida falar. Às vezes você teria conseguido resolver a situação. teria. Você falou uma coisa aí que eu achei interessante para, assim, nós estamos no fim, mas em cima da sua história, do seu caso. Você comentou que não é bom nessa parte financeira, organização e tudo. Não. Isso serviu para mim de exemplo em português. Quando eu comecei a mexer com concurso lá atrás, que eu passei no concurso dos Correios, com 18, 19 anos, depois que eu tinha saído do IBGE, que era temporário, eu fiz um concurso eu acho que tinha 20, 21 anos, eu fiz concurso da Polícia Rodoviária Federal, na época era nível médio. Passou, cara? A nota de corte era 6, eu tirei 69. Aí fui reprovado porque eu tirei nota mínima, abaixo da nota mínima em português. Abaixo da nota mínima. Isso quer dizer que tu zerou a prova quando passou pra redação. Na verdade, assim, não foi redação, é português, gramática, português. Destaque o adjetivo, entendeu? Certo. Não foi redação, não foi redação não. Português básico. Foi português básico. Por exemplo, a nota de corte era 60, eu tirei 69, então eu ia, porque eram, acho que 3 etapas na época, tinha depois uma prova discursiva, eu estaria classificado para a segunda etapa. Só que você tinha que, por exemplo, eram 10 questões de português, você tinha que acertar no mínimo 4, eu acertei 3, entende? Aí o que eu fiz? Eu tô usando o seu exemplo, eu fiz um cursinho de português de 1 ano.
Cursinho de português, só de português. E essa conversa sua não é sobre o português. Eu é fiz para um mim cursinho de português. procurar me especializar. Então, assim, aprenda. Se você vê que é um negócio que é intrínseco do seu negócio, que você é um cara empreendedor, você vai precisar de finanças sempre. Mesmo que você tenha 10 empresas, se você tem um ótimo gerente, você vai ter que saber o básico ali, porque senão uma hora você pode ter um problema. E assim como eu, ou como um grande empresário, o lucro tá nos centavos, cara. E assim, o bom gestor, ele, se for um ótimo executor, é melhor ainda. Quando eu falo assim, não dele fazer, mas dele saber fazer. Então, assim, se você é um bom gestor do negócio, se você consegue, por exemplo, se a tua contabilidade não está batendo, era para estar um lucro diferente, você tem 5 filiais do teu negócio, não está batendo, tinha alguma coisa ali que está errado, você fala, não, manda para cá, deixa eu dar uma olhada nisso. Se você for leigo, podem estar te passando a perna e você não sabe. Nem sabe. Entendeu? Então, assim, sempre busque melhorar naquilo que você acha que é muito carente e que é uma coisa essencial no seu negócio. É muito maduro essa forma de pensar, porque até você chegar na maturidade de confessar-se para você, para os outros, né, isso é um segundo passo, mas conversar pros outros, que você tem que melhorar, né, que você tem que melhorar, que você tem esse déficit, né, nessa área, e é um péssimo lugar para ter um déficit, né? Finança. Eu faço uma pergunta sempre para os meus meus convidados, né? Que não é bem uma entrevista. Uhum. Teve alguma pergunta que você veio preparado para responder que eu não a fiz? Eu acho que você fez mais pergunta do que eu Do que imaginava. deveria, né? Não do que deveria, né? Porque Mas você que imaginava, né? Mas isso mais do que eu imaginava. Eu acho que não, assim, no dia a dia, existem, claro, quando você vai igual eu vou numa palestra, me uma palestra sobre negociação, tem aquelas perguntas muito práticas, assim, muito, que a pessoa traz o caso dela. Você não, você trouxe casos genéricos que aí muitas pessoas se identificam ao mesmo tempo. Eu acho que ficou muito bacana. Eu decidi fazer esse podcast. Pronto. Pronto. Veio aqui. Insight. Desculpa, até o corte. Uhum. Um corte, né? Uhum. Você começou a comentar sobre a questão da negociação e a parte judicial RJ. É um comentário. Não é sobre o RJ em si, mas sobre que eu acho interessante. É bom negociar a dívida antes de vencer. Tá, mas eu vou sempre buscar uma negociação e se o banco quiser, porque existem situações em que o banco te impõe só o que é favorável para ele. Eu parcelo, você tá com a faca no pescoço, tá com alienação fiduciária, por exemplo, que é o tipo de garantia que para o banco é mais favorável para ele do que para você. Tô com juro de 12% do meu contrato, não dou conta de pagar. O banco fala assim, olha, eu negocio para você, eu te dou 1 ano para você pagar, hoje é hipoteca. Eu aceito, eu te dou 1 ano para você pagar, só que você vai converter essa hipoteca em alienação fiduciária, ou seja, você vai colocar a garantia mais favorável para o banco. E o juro que é 12, eu faço, mas você vai assinar ele, por exemplo, com CDI mais 12, que vai subir teu financiamento para 27%. Então você vai trocar de 12 para 27%. Isso é abusivo. Num caso desse, eu que sou sempre busco a negociação extrajudicial, o melhor acordo. Um acordo ruim pode ser muito melhor do que a demanda judicial. Em regra é isso. Mas nos casos como esse, existem casos que eu falo, não, vamos para a justiça. Porque não existe uma situação em que você, sabendo que não tem condição de pagar, você vai fazer uma negociação que você vai dever mais para o banco lá na frente e ele vai cobrar você na justiça e você, em vez de estar devendo 1 milhão, você vai estar devendo 2,5 milhões ainda para ele te cobrar na justiça. Então é pior ainda. Onde vocês escutaram isso de um ex-bancário, né? Isso. Correto, 17 anos de banco. E assim a gente termina a nossa primeira entrevista, não é não? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu particularmente adorei, que foi uma aula particular. Eu quero te agradecer, quero agradecer também a Poliana, né? Não posso deixar de citá-la aqui, que ela foi a ponte, correto. a
ponte. Eu queria poder adjetivar ela aqui, só que é mais um podcast, que eu sou um puxa-saco dela, entendeu? É daquelas amigas que eu passo assim, ó, 6 meses sem ver. Mas no dia que a gente se vê, a gente proseia durante horas. É uma conversa franca, é uma conversa saudável. Ela tem uma capacidade intelectual invejável. É assim que várias pessoas aqui na cidade te conhecem, entendeu? E pra mim, entendeu? Fica aqui já um convite para você retornar. Os convidados do podcast sabem quanto é raro isso aqui, porque tem convidados que dizem, ei, você não vai me convidar no fim, não? Eu digo, não, tua conversa foi muito chata, mas a sua foi muito boa. A sua foi muito boa, eu particularmente adorei. E você, Murilo? Bem? Então tá ótimo. Bom, Assim, foi bom. Ele gesticulou com positivo. Foi. É porque vocês não conseguem ver, né? Mas ele deu uns 3 pulinhos ali e tal. É, brincadeira, o Murilo não pula. Se ele pular, ele bate a cabeça aqui no teto. Bom, encerramos por aqui mais um episódio fantástico, começando uma mega temporada. Vamos entrevistar os 10 maiores agricultores do nosso estado. Sabemos que há uma flexibilidade muito grande, pois os mesmos agricultores atuam em diferentes estados. Então, se você conhece um hiper mega barão da soja aí, ele vai estar aqui sim. Pode não ser do Maranhão, viu? Mas eu lhe garanto que assim como os outros convidados que foram extremamente selecionados, assim como o Max, vão sentar na mesma cadeira que você e vão nos dar uma super aula. Te convido também, Max, escolhe um desses agricultores e fica aqui do meu lado sabatinando ele. Vamos ver uns estudos de caso dele, ver coisas que ele já passou de fato. Ótima ideia. Não é? Excelente ideia. E aí, cara, a gente vê o que é que... aonde ele errou e o que é que poderia ter evitado, cara. De fato. É uma excelente ideia. Você topa? Tipo assim, ele dá o caso dele, poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente, eu podia ter feito de outro jeito. Foi muito bacana, excelente ideia. Topo sim, com certeza. Topa? Com certeza. Então, ó, já tá combinado, a gente vai colocar entre os 10 maiores agricultores, vamos colocar, né, aí um quadro especial. Eu e você vamos entrevistar, não, vamos convidar um mega agricultor para falar, né, de algo que vai servir para todos os outros agricultores, podendo evitar a dívida ou podendo negociar de forma mais coerente. Correto. Então fica aqui minhas considerações finais. Acabei dando uma cuspida aqui, eu quase não vi, mas aí da câmera eu sei que sempre dá para ver. Bom, ele não citou a mulher e uma parte da família. E eu sei o que acontece quando o cara vem dar entrevista aqui e não fala o nome da família, ele dorme no sofá. Então, por favor, mande um abraço aí para quem você quiser e finalize o nosso podcast. Você vai ficar com essa responsabilidade. Finalizar, é responsabilidade demais. Primeiro eu agradeço você, a oportunidade. Agradeço a Poliana, que foi quem de fato estreitou esse laço. Quando ela apresentou essa situação de eu vir aqui participar, eu pedi para os meninos que trabalham com a parte de marketing do escritório, eu dar uma sondada, ver se ele é um podcast exclusivo do agro. Eles não. A Poliana falou, olha, você não vai se arrepender porque ele é empático, ele é muito carismático e ele domina, ele tem o dom da palavra. Então, assim, você vai perceber que as pessoas que seguem ele sabem que ele aborda vários conteúdos. E ele está numa região que o agro é muito forte. Então, vai fazer toda a diferença. E, de fato, correspondeu mesmo. Assim, não ele mentiu, sabe não, conduzir, ele sabe conduzir. Então, obrigado pelo convite, obrigado, Poliana, por estreitar. Murilo, obrigado por ter orientado a gente nas prévias. Eu queria agradecer o pessoal que estreitou, da equipe de marketing nossa aqui, que estreitou aqui, o Diogo, o Matheus. Agradecer minha esposa, a Simone, que está me acompanhando. Ela tem a clínica de estética lá. Largou, porque a gente ontem tinha um compromisso em Araguaína, fomos batizar o filho de um amigo, e aí já aproveitamos para estar aqui. Ensejo, né? Isso, ela está de prontidão aí esperando.
você de novo, vou voltar pra você, porque eu sei que você tá num momento difícil. Seu filho nasceu ontem, não foi isso? Larguei o filho Você por largou ti, o filho pra vir aqui. importante, Então, hein, assim, como eu te falando, eu agradeço de novo. De forma nenhuma eu mereci uma situação dessa, mas a, a oportunidade que você me deu aqui, nesse momento, de estar aqui, de vir aqui para me trazer, para ter esse momento comigo aqui, conosco, né? Eu achei foi excepcional. Assim, você é um cara muito 10 e não diferente do elogio que eu obtive por meio da Poliana, mas pelos os vídeos que eu assisti no seu podcast do Instagram. Assim, você é um cara diferenciado. Então, muito obrigado de novo. E produtor rural, agradecer ao produtor rural por levar o que a gente está vendo aqui em Balsas, porque como eu falei, eu nunca tinha vindo. Agradecer o produtor rural que está fazendo a diferença nessa região aqui. Toda a diferença. Cara, tá fazendo uma diferença enorme. Eu passei aqui na frente da Impasa ali, é outro mundo, é uma mini cidade. Né, entendeu? Cara? Então, assim, você fala, aquilo ali não é só para a indústria, não, traz para a cidade toda. É uma moral, né? Cara? Geração de emprego, renda, melhoria de qualidade de vida. Então, assim, resultado do que o produtor rural faz. Então, agradeço a você também. E aproveitando o agradecimento do Mark aqui para vocês agricultores, eu queria pedir desculpa por ele não estar bebendo uma cervejinha. Ele é extremamente formal e é a primeira vez que a gente está apresentando um podcast aqui com algo, então vocês devem estar achando super diferente. Mas ele carrega em si um profissionalismo muito grande, né? E eu vejo isso como um fator positivo na primeira entrevista. Na segunda, prometemos o que a gente vai, o produtor que vai ser convidado vai abrir a primeira cervejinha. Tá bem? Tchau, tchau. Finaliza, Murilo. Obrigado, tchau.